Você que é profissional da saúde já deve ter pego no seu paciente com uma série de alterações fisiopatológicas relacionadas à perda energética, fadiga muscular, fadiga mental, dificuldade de raciocínio, lentidão nos movimentos, dificuldade na relação dos sentimentos, diminuição do aprendizado e memória, falta de força e de energia para as atividades diárias. Essas questões regulatórias em relação à quantidade de energia disponível no organismo do indivíduo estão muito diretamente relacionadas com os eixos hormonais que promovem o metabolismo basal celular. Entre esses eixos, os mais fundamentais para a regulação do metabolismo celular são o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E o outro é o eixo hipotálamo, hipófise tireoide. Vejam que os dois são eixos que dependem da atividade inicializada lá no hipotálamo. Então, nós temos uma atividade hipotalâmica que controla, percebe as necessidades energéticas do organismo, porque recebe informações de todas as partes do corpo e, com isso, ele consegue regular a energia necessária através da ativação desses eixos específicos regulados através da liberação de hormônios dessas cadeias. O hipotálamo também percebe a necessidade externa, porque ele recebe os estímulos periféricos visuais, auditivos, táteis, a percepção do estresse, as percepções relacionadas ao perigo eminente, porque ele tem uma conexão direta com a amígdala lá no cérebro, que faz uma ligação de medo, de atenção, de vigília aumentada e que leva essas informações até os núcleos hipotalâmicos. E entre esses núcleos hipotalâmicos, o hipotálamo é um órgão que é fatiado em termos de núcleos, são várias partes específicas que recebem conexões específicas de muitas regiões do nosso organismo, do cérebro inclusive, e faz, a partir dessas ativações dos núcleos, a modulação pela liberação de hormônios que respondem através da interação com receptores na hipófise e da hipófise para os órgãos glandulares periféricos. Entre esses órgãos glandulares, nós vamos encontrar a adrenal e a tireoide. Então, no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, nós vamos encontrar aí a liberação do hormônio liberador de corticotrofina da região do núcleo hipotalâmico chamada paraventricular. Interessante isso, porque então essa região hipotalâmica que recebe o aporte de informações percebidas pelos nossos sentidos externamente e internamente faz com que haja a ativação e liberação do CRH para a hipófise. A hipófise, por apresentar receptores específicos para o CRH, hipófise, estimula um processo de síntese para a liberação periférica do hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH. O ACTH cai na corrente sanguínea e encontra receptores específicos em vários locais, mas o principal deles é a córtex adrenal. Na córtex adrenal, o ACTH estimula o seu respectivo receptor e desencadeia um mecanismo de ativação para a síntese e liberação de cortisol. Cortisol que vai, então, regular o metabolismo basal celular. Então, imaginem assim, quando nós temos uma necessidade energética, uma percepção de necessidade de produção de uma resposta periférica energeticamente viável, músculo, uma resposta muscular, fugir, correr, saltar, lutar, desempenhar uma resposta muscular, ou mesmo uma resposta de modulação dos sistemas funcionais, coração, pâncreas, fígado, vesícula biliar, tudo isso fica regulado a partir da atividade de produção de energia. Todas as nossas respostas periféricas que dependem de energia precisam de uma estimulação desses receptores do cortisol para modular o metabolismo basal energético celular. Nesse mesmo núcleo paraventricular, que é capaz de estimular, então, toda essa liberação de cortisol e gerar uma resposta adaptativa para as necessidades percebidas, também é capaz de produzir o TRH. O TRH é o hormônio que controla a atividade ao nível da hipófise
para a produção do TSH. O TSH é o hormônio tireoestimulante que vai até a tireoide e estimula a captação de iodo e a conversão do iodo e da tirosina em unidades de T3 e T4. Fundamentalmente T4, 80% da produção do hormônio tireoidiano é na forma de T4 e apenas 20% na forma de T3. Perifericamente, esse T4, então, ele vai ser convertido em T3 por uma enzima chamada deiodinase. Deiodinases que existem, então, em vários tecidos com diferentes capacidades de deiodinização. Eles removem o iodo da molécula do T4, geram o hormônio T3. E o hormônio T3, então, é capaz de estimular receptores específicos ao nível dos tecidos periféricos e, com isso, gerar aí uma mitocondriogênese, aumento do número de mitocôndrias. Olha que interessante, se eu preciso mobilizar a energia, ativar o metabolismo basal esse que é produzido a partir da energia gerada nas mitocôndrias, na forma de ATP. Então, quanto mais mitocôndrias, maior a capacidade energética da célula. Quanto maior o número de moléculas de cortisol entrando nessa célula, tanto maior vai ser a mobilização do ATP para produzir energia em resposta a esses tecidos. O que eu quero dizer com isso é que, dependendo das características de estímulo periférico percebidas, situações estressoras, situações de perigo eminente, situações em que o indivíduo é submetido a alterações sociais, ambientais, de risco para a sua sobrevivência corporal, o hipotálamo dispara a ativação desse núcleo específico paraventricular e a partir daí, então, nós vamos ter um conjunto de modificações funcionais na ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Mas sempre vamos ter, quando existe esse comprometimento da liberação desse eixo de cortisol, nós sempre vamos encontrar também modificações ao nível tireoidiano. E é essas modificações ao nível tireoidiano que, se estimulados cronicamente, esses efeitos estressores vão gerar um quadro de hipotireoidismo subclínico. E esse hipotireoidismo subclínico mantém o indivíduo dentro de um processo de fadiga relacionado, então, a uma baixa energética, que é muito provavelmente o que o paciente vai relatar a você dentro dessa anamnese integrativa. E nós temos, então, que puxar essa informação fisiopatológica compilando com as alterações hormonais dosadas através de exames laboratoriais e avaliar clinicamente esse paciente para que possamos chegar a um diagnóstico integrativo que possa gerar, então, uma prescrição de suplementação que vá melhorar o ambiente relacional desse indivíduo e a saúde desses eixos hormonais. Muito interessante, não é? Então, a visão integrativa na saúde integrativa do paciente precisa ser levada em consideração quando nós fizermos os protocolos de atendimento para esse nosso cliente-paciente. Era essa a nossa dica para hoje. Forte abraço, nos vemos no nosso próximo encontro. Não percam, porque está sensacional essa série de eventos que estamos promovendo aqui para você curtir aqui na internet. Forte abraço, até lá!